Senhor meu Deus e meu Pai, estamos reunidos diante da Tua presença, Senhor, não como quem cumpre um rito, mas como aqueles que sentem necessidade de Te ouvir e de se abrigar na Tua palavra. Por isso, começamos lembrando o que está escrito no início de Mateus capítulo 11, quando João, mesmo sendo o enviado para preparar o Teu caminho, teve dúvidas e mandou perguntar se Tu eras mesmo aquele que haveria de vir. E nós, ao recordarmos disso, reconhecemos que até mesmo os firmes na fé enfrentam momentos em que o coração é envolto por incertezas, e por isso oramos por todos os que estão aqui e se encontram confusos, cheios de perguntas sem resposta, para que sejam alcançados pela mesma confirmação que alcançou João, não por uma explicação teórica, mas por sinais vivos da Tua ação entre nós. Quando lemos que disseste aos discípulos de João para voltarem e contarem o que viam e ouviam, que os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os surdos ouviam, os mortos ressuscitavam, e o Evangelho era anunciado aos pobres. Nos lembramos de que não há escuridão que permaneça onde a Tua luz chega, e por isso oramos coletivamente, pedindo que os nossos olhos espirituais sejam abertos para perceber o que estás fazendo, mesmo quando a lógica não consegue compreender, pois sabemos que em meio à incredulidade do mundo, ainda és o mesmo que transforma a morte em vida, a dor em cura, o silêncio em anúncio, e os pobres em herdeiros do Teu reino. E quando declaraste que bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em Ti, também oramos, Senhor, para que sejamos fortalecidos na fé, a ponto de não tropeçarmos quando Teu agir não segue o roteiro que esperávamos, porque a alma humana se frustra quando não entende, mas a alma que confia encontra paz mesmo no mistério. E é essa confiança que pedimos agora, para que o nosso espírito se acalme na certeza de que Tu governas acima das nossas interpretações e que não dependes de justificativas humanas para provar que és fiel. Seguindo quando começaste a falar às multidões sobre João Batista, recordando que ele não era um caniço agitado pelo vento, nem um homem vestido de roupas finas, mas sim um profeta, e mais do que um profeta, aquele de quem estava escrito que prepararia o Teu caminho. Entendemos que Tu valorizas aqueles que permanecem firmes no chamado mesmo em tempos de escassez. Por isso, ó meu Deus, oramos por todos os que foram levantados como vozes no deserto, que hoje clamam em meio ao esquecimento e ao desprezo, para que não percam o ânimo e continuem apontando para Ti, mesmo que os olhos naturais ainda não enxerguem frutos visíveis, porque a fidelidade do Teu servo nunca é em vão. E quando disseste que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João, mas que o menor no reino dos céus é maior do que ele, somos levados a compreender que o valor no Teu reino não se mede por reconhecimento público, mas por intimidade contigo. Por isso oramos como um só corpo, para que não busquemos grandeza aos olhos do mundo, mas profundidade na comunhão contigo, porque é na simplicidade da entrega que a verdadeira força espiritual se manifesta, e é na dependência do Teu Espírito que o reino se estabelece em nós. Tu disseste ainda que desde os dias de João, o reino dos céus é tomado por esforço, e que os que se esforçam se apoderam dele. E nós, Pai amado, reconhecemos que seguir contigo exige renúncia, perseverança, entrega constante, e é por isso que pedimos força para continuar, coragem para resistir ao que nos afasta, e humildade para nos rendermos quando o orgulho quiser nos manter distantes, pois queremos entrar no Teu reino, não como quem observa de longe, mas como quem caminha decidido na direção da Tua vontade.
E ao nos lembrares que todos os profetas e a lei profetizaram até João, entendemos que em ti se cumpriu a promessa, que não há mais espera por outro, porque tu és o cumprimento. E é por isso que oramos agora, para que a nossa alma encontre repouso nessa certeza, para que cesse a ansiedade por novos sinais, por respostas diferentes, por alternativas humanas, e que abracemos com fé o fato de que em ti já temos tudo o que é necessário para viver com propósito e com paz. Quando disseste à multidão que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, também oramos por ouvidos sensíveis, para que o teu chamado não se perca no ruído do cotidiano, para que a tua palavra não seja abafada por distrações, para que possamos ouvir com clareza e discernir a tua voz entre tantas outras que gritam ao nosso redor, pois sabemos que ouvir a tua voz muda direções, redefine prioridades, cura feridas e acalma tempestades interiores que ninguém mais compreende. E quando comparaste aquela geração a crianças sentadas nas praças, que reclamavam porque ninguém dançava quando elas tocavam, nem choravam quando elas pranteavam, somos confrontados com a dureza do nosso próprio tempo, em que muitos esperam que tu te encaixes nas emoções humanas. E por isso oramos para que sejamos livres desse espírito crítico e religioso, e que sejamos sensíveis ao teu agir, mesmo quando ele não segue o ritmo que queríamos, pois queremos te seguir. Não como espectadores exigentes, mas como servos dispostos. Quando falaste de como João veio sem comer e foi acusado de ter demônio, e tu vieste comendo e bebendo e foste chamado de glutão e beberrão, somos lembrados de que nenhuma postura te livrou do julgamento das aparências, e isso nos ensina que não há forma certa que agrade a todos, mas há um caminho reto que agrada a ti. Por isso oramos como comunidade, para que não sejamos reféns da opinião alheia, mas guiados pela tua verdade, que não sejamos moldados por críticas vazias, mas transformados pela convicção de que o importante é estar no centro da tua vontade, mesmo que isso nos custe aplausos terrenos. E ao declarardes que a sabedoria é justificada por suas obras, suplicamos que as nossas vidas revelem frutos dignos, que as nossas escolhas mostrem maturidade, que a nossa conduta seja prova viva da tua presença em nós, pois não queremos falar de ti apenas com palavras, mas com o testemunho de quem caminha contigo, mesmo que tropece, mesmo que chore, mesmo que nem sempre entenda. Mas ainda assim continua. Quando começaste a repreender as cidades onde realizaste a maioria dos teus milagres, porque não se arrependeram, também somos tocados profundamente, porque nos faz pensar em quantas vezes fomos alcançados pela tua misericórdia, protegidos, curados, respondidos, e ainda assim, resistimos ao arrependimento sincero, e por isso oramos juntos para que nossos corações sejam quebrantados, para que as nossas cidades interiores sejam tocadas pela tua compaixão e não endurecidas pela familiaridade com a tua presença, pois não queremos ser lembrados como aqueles que te viram, mas não mudaram. Quando disseste com dor no coração que se os milagres realizados em Corazim e Betsaída tivessem acontecido em Tiro e Sidom, aquelas cidades teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Compreendemos que a dureza espiritual não está ligada ao quanto se vê com os olhos, mas ao quanto se permite ser transformado por aquilo que o coração presencia. E é por isso, ó meu Deus, que oramos como comunidade reunida, suplicando que não sejamos insensíveis à tua voz, que não desprezemos os sinais diários da tua bondade, que não caminhemos indiferentes ao teu chamado, porque reconhecemos que é possível ser tocado por milagres e mesmo assim seguir endurecido. É possível presenciar o teu agir e não se curvar em arrependimento. Por isso te pedimos, quebranta-nos antes que seja tarde. E quando afirmaste que no dia do juízo seria mais tolerável para Tiro e
Sidom do que para aquelas cidades. Entendemos que o privilégio de ouvir tua palavra traz também a responsabilidade de respondê-la. Por isso suplicamos que cada coração que ora conosco agora não apenas ouça, mas se renda, não apenas concorde, mas se transforme. Pois não queremos acumular experiências espirituais sem mudanças reais, nem carregar memórias de cultos e orações, sem que isso se reflita na maneira como vivemos, trabalhamos, falamos e tratamos o próximo. Lembramos também de quando disseste sobre Cafarnaum, que fora elevada até o céu, mas seria abatida até o inferno. E sentimos um profundo temor, porque essa palavra não foi dita a estrangeiros ou desconhecidos, mas àqueles que estavam próximos, aqueles que viram de perto os teus feitos, e mesmo assim permaneceram fechados em si. E por isso suplicamos com reverência que não sejamos elevados em conhecimento, mas baixos em prática. Não queremos conhecer a verdade apenas com a mente, mas experimentá-la com a vida. Pois de nada serve termos sido alcançados, se não formos também transformados. E quando falaste que se os milagres feitos ali tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje, somos confrontados por uma realidade espiritual que nos humilha, porque nos mostra que não há cidade, pessoa ou geração tão distante que não possa ser tocada se houver arrependimento. E isso renova a nossa esperança por aqueles que consideramos perdidos, por familiares que se afastaram, por lares marcados pela frieza. E oramos como um só corpo, clamando para que a tua graça alcance aqueles que parecem irreversíveis, pois sabemos que um coração quebrantado é capaz de sustentar o que parecia desmoronado. E então, naquele momento, te voltaste ao Pai e disseste: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E é nesse espírito de gratidão que nos reunimos, Pai amado, reconhecendo que não somos os mais capacitados, nem os mais puros, nem os mais dignos, mas somos pequenos que desejam te conhecer, frágeis que reconhecem sua limitação, filhos que confiam que a revelação não é fruto de mérito, mas de misericórdia. E por isso oramos para que nossa alma se mantenha humilde, para que nossa fé não seja contaminada por orgulho espiritual, para que o entendimento da tua palavra seja acompanhado por temor e obediência. Tu disseste que sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. E nessa expressão tão simples encontramos repouso, pois sabemos que tudo o que fazes tem um propósito maior do que aquilo que conseguimos enxergar. E por isso oramos, Senhor, para que os nossos olhos não se limitem ao agora, que nossa oração vá além das circunstâncias presentes, que nosso clamor seja carregado de confiança, mesmo quando não compreendemos o teu silêncio ou os teus caminhos, pois sabemos que é teu agrado revelar teus mistérios àqueles que se esvaziam diante de ti. Que ao declarardes que todas as coisas te foram entregues por teu Pai, e que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, compreendemos que todo acesso que temos a Deus passa por ti, meu Senhor. E é por isso que oramos com fervor, para que sejamos continuamente revelados ao Pai, por meio da tua graça, pois não estamos aqui por religião, nem por tradição, mas porque fomos atraídos pelo teu amor, tocados pela tua misericórdia, guiados pela tua mão, e queremos permanecer firmes nessa comunhão que nos sustenta mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E então, chegamos à palavra mais doce de todo este capítulo, quando chamaste: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ao ouvir esse convite, não conseguimos conter as lágrimas da alma, pois nos sentimos incluídos entre esses cansados,
Entre esses que já não sabem como continuar, entre esses que tentaram de tudo e não encontraram repouso, e por isso oramos, ó meu Deus, como povo reunido sob a tua promessa, para que todo aquele que ora agora, sentindo o peso do cansaço emocional, físico ou espiritual, seja alcançado por esse alívio que não vem de palavras humanas, mas da tua presença que nos toma e nos sustenta. Tu disseste para tomarmos sobre nós o teu jugo e aprendermos contigo, porque és manso e humilde de coração, e encontraremos descanso para as nossas almas. E ao meditarmos nisso, somos levados a perceber que o cansaço da alma não será aliviado por fuga, nem por distrações, nem por conquistas humanas, mas somente ao assumirmos o teu jugo, ao aprender de ti, ao nos moldarmos pela tua mansidão. Por isso oramos juntos, pedindo que o teu Espírito nos ensine a caminhar com leveza, a viver com humildade, a falar com brandura, a carregar apenas o que nos cabe e a te entregar o que não conseguimos suportar. E tu encerraste dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E essas palavras se tornaram consolo para os que caminham há anos em meio a pesos que não foram teus, para os que acumulam culpas antigas, para os que se perderam tentando agradar a todos, menos a ti. E por isso, Senhor nosso, pedimos, como uma só família espiritual, que neste momento haja libertação do peso da culpa, da obrigação religiosa, da cobrança autodestrutiva, do medo de não sermos aceitos, e que possamos viver o alívio verdadeiro de quem entrega tudo aos teus pés e decide seguir livre, leve e em paz. Assim encerramos esta oração, baseada na tua palavra viva, na certeza de que cada versículo de Mateus 11 não é apenas história, mas direção atual, bálsamo presente, alimento diário para uma geração sedenta de repouso verdadeiro, e por isso te rendemos tudo o que somos como um só povo, conscientes de que não há outro caminho fora de ti, não há alívio fora do teu jugo, não há paz fora da tua companhia. E por isso seguimos firmes, não pelas circunstâncias, mas pela fé em quem tu és. Amém.